Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e hoje a gente está aqui em mais uma edição em vídeo, em um conteúdo especial para a segunda edição da nossa Semana de ETFs, e por isso eu estou muito bem acompanhada. Eu conto com a presença da Milena Landgraf, que é gestora da família de fundos Carteira Itaú, do Martim Iglesias, que é especialista líder de investimentos do Itaú, e do Leonardo Vasques, que é gestor de estratégias beta aqui na Itaú Asset. Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo. Bom dia. Tudo bem, bom dia, obrigado pelo convite. Legal. Bom, a ideia aqui é que a gente bata um papo prático sobre ETFs, trazendo assuntos relevantes para os investidores, principalmente sobre alocação e implementação de estratégias via ETFs. Então, vamos lá, vamos começar. Sejam muito bem-vindos ao Mind Asset. Obrigada. Bom, eu queria começar o nosso papo aqui com a Milu. Milu, eu queria abranger um pouco do seu dia a dia como gestora e como alocadora entre diferentes classes de ativos. Se você puder contar para a gente como você utiliza os ETFs como uma ferramenta de alocação, acho que seria bem legal. Tá ótimo. Vamos começar então. Na família de fundos que eu faço gestão, a gente tem um processo de investimento que é bem focado no longo prazo. Então, a gente tenta construir um portfólio mais diversificado possível, né? Então, basicamente, é um fundo de asset allocation, onde a gente parte o nosso processo de investimentos dentro de um contexto de análise macroeconômica. Depois, a gente define as classes de ativos que a gente potencialmente pode investir e joga tudo isso dentro do nosso combo de ferramentas quantitativas para ter a construção de um portfólio que seja o mais balanceado possível dentro dos cenários macroeconômicos, tenha bastante diversificação, tanto local quanto internacional, para que no longo prazo a gente tenha retornos consistentes e uma relação risco-retorno bem favorável para o nosso investidor. E como que entra os ETFs, né, nesse contexto todo? Então, basicamente, eu acho que um diferencial muito grande nosso é que a gente tem, de fato, uma diversificação internacional relevante. A gente entende que ter esse componente de diversificação geográfica é super importante quando a gente olha quando a gente pensa no investidor brasileiro inserido no contexto brasileiro, né? E eu acho que o que aconteceu recentemente nesse último mês pós-eleições, ele é um bom exemplo disso, né? Então, trazer fontes alternativas de alfa e, de fato, uma diversificação mesmo nos componentes principais ali da composição do portfólio, né? Então, a gente tem uma diversificação entre ativos de renda fixa, ativos de renda variável, commodities, câmbio, né, no Brasil e no exterior. E quando a gente pensa... Então, esse é do ponto de vista inicial na hora da construção da carteira. E depois a gente vai para o detalhe como implementar essa estratégia. E aí os ETFs, eles entram de uma maneira importante na parte da construção, né? Então, a nossa decisão de investimento é se a gente quer ter exposição a determinada classe de ativo. E o ETF, por ser um veículo líquido, simples e barato, ele é muito importante para a gente. Então, a gente acaba investindo em ETFs de renda variável, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, por exemplo, na nossa carteira estrutural de longo prazo, a gente sempre tem uma exposição diversificada em renda variável. No Brasil, a gente investe no ETF que replica o índice Bovespa. A gente também tem alguns outros ETFs, por exemplo, de small cap. E no exterior, o S&P, né? Então, quando a gente pensa em grandes classes, a gente também utiliza ETFs que talvez não estejam disponíveis para o investidor local, mas no nosso veículo offshore, a gente também usa ETFs lá fora. Então, por exemplo, na Bolsa da Europa, Bolsa do Japão.
Então, na parte de renda variável, eu acho que, inclusive, até assim, quando a gente pensa nos grandes investidores institucionais globais, ETF de renda variável já está bem consolidado como uma possibilidade de investimento. E aí, no Brasil, também a parte de renda fixa tem uma participação relevante na nossa carteira. Quando a gente pensa no período que a gente teve juros muito baixos, renda fixa não tinha uma participação muito relevante na nossa carteira. A gente achava que não era interessante, né, quando a Selic chegou ali a bater próxima de 2%. Mas a partir desse ano, com o Banco Central subindo os juros, a renda fixa voltou a ser uma alocação relevante no Brasil para a gente. Então, nós temos os ETFs de juros nominais, de indexados à inflação. Geralmente, a gente prefere ter uma alocação em títulos indexados à inflação em detrimento de juros nominais, que normalmente os títulos indexados à inflação carregam um prêmio interessante e acabam sendo também, tem um componente de proteção para ambientes de maior volatilidade ou maior incerteza, onde o mercado embute um prêmio de inflação, né, que é um componente importante dentro dos títulos das NTNBs. Então, eu acho que é isso. Legal. Então, bem nesse começo, a gente já vê que os ETFs são uma ferramenta de alocação importante para os investidores profissionais, né? E agora, Martim, puxando a conversa aqui com você, eu queria que você explorasse mais o trabalho que vocês vêm fazendo na carteira recomendada de ETFs e fundos indexados e contasse um pouco mais da sua visão para essas diferentes classes de uma maneira aqui mais geral também. Não, legal. Já faz um bom tempo a gente já está gerando uma carteira de ETFs. A gente viu que a demanda, né, por ETFs tem aumentado nas pessoas físicas. Acho que eles encontraram esses pontos que a Milu falou, de um mecanismo simples, fácil e barato, né, para investir. Né, simples no sentido de que até o acompanhamento dos ETFs está muito vinculado, por definição, né, ao benchmark que eles tentam acompanhar. Então, o acompanhamento acaba sendo fácil. E como hoje tem uma quantidade muito grande de ETFs disponíveis, a gente consegue acessar basicamente todas as classes, né, importantes para uma diversificação eficiente. Então, a gente gerou lá atrás essa carteira recomendada e acho que tem sido bem sucedida, né? Os clientes estão de alguma forma aderindo, isso tem ajudado a popularizar um pouco também dentre os nossos clientes os próprios ETFs, né? Em relação às classes, bom, aqui eu acho que é o seguinte, obviamente a gente tem passado por momentos de bastante volatilidade, né, nos diversos mercados, né, e eu acho que diversas oportunidades têm aparecido, né. A volatilidade, muitas vezes, essa percepção de risco que gera oportunidades para aqueles investidores que têm horizontes mais longos, né, e as carteiras de ETF, por definição, né, tem uma cara de investimentos de longo prazo. No meu entender, a nossa proposta na hora de gerar uma carteira diversificada de ETFs é pensar no longo prazo. Agora, se é para destacar alguma coisa disso tudo, eu acho que as alternativas na renda fixa são muito interessantes hoje, né? Então, obviamente, não estou falando, né? A nossa recomendação é uma carteira diversificada com ativos de renda fixa, renda variável, locais e internacionais, mas de fato acho que tem uma oportunidade bastante interessante na renda fixa local nos diversos indexadores, tá? Então, desde o pós-fixado, né? Aí tem a discussão, inclusive, do ETF ou não de Selic, mas enfim, mas a gente tem os ETFs de pré-fixado, temos os ETFs indexados à inflação de diversas durations, né? Então, de fato, acho que tem algumas oportunidades em juros reais e tem alguma oportunidade também aí no pré-fixado, tá? Mas como eu te disse, a nossa recomendação sempre é uma carteira e essa carteira depende do perfil do investidor, né? Obviamente, né? Depende da aceitação e da tolerância a risco dos investidores, né? Então, acho que a aceitação é boa, tanto pela questão do custo, pela questão da simplicidade, também pela questão de que, às vezes, escolher um bom gestor ativo, né, um bom fundo de gestão ativo talvez não é tão simples também, né? A gente precisa, né, acreditar ou eventualmente os horizontes de investimento, o investidor acaba não dando tempo para um gestor ativo entregar, né, o alfa, né, os prêmios pela habilidade dele. Então acho que
por todos esses sentidos, eu acho que os ETFs funcionam bem, e diversificar dentro de uma carteira de ETFs, ou seja, criar uma carteira de ETFs é ainda mais interessante, né? E é interessante porque aí você está falando da diversificação na diversificação, né? Porque o ETF, por sua natureza, ele já é uma carteira diversificada. Isso na renda variável, mas mesmo também na parte de renda fixa tem diversos vencimentos, né? E que vão se renovando. Então, de fato, a diversificação é bem completa, que é proveniente de uma estratégia como essa, de uma carteira recomendada de ETFs. Então, acho que é isso, né? Quer dizer, acho que o mercado está crescendo, vai crescer certamente ainda mais. Certo, Martim. E para os nossos ouvintes que já estão curiosos, daqui a pouco a gente vai entrar mais na temática dos ETFs de renda fixa. Então, fiquem aqui com a gente. E, Léo, agora eu queria trazer um pouco mais da sua experiência como gestor dos ETFs, né? Como que funciona o seu dia a dia, né, como gestor e como implementador ali de estratégias, né, via ETFs mundo afora? Então, o que você olha ao fazer essa seleção? Uma vez que você tem um mercado ali de atuação e de estratégia em que você quer atuar, quais são os fatores que você analisa ao selecionar os ETFs? Bom, antes até da gente entrar na seleção do ETF em si, a gente entra muito na discussão de o que a gente quer com esse ETF. Então, como o Martim e a Milu estavam comentando, a gente olha muito para o ETF, a gente pensa geralmente numa classe de ativos, numa exposição a um determinado universo de investimentos. Quando a gente vai buscar, até para lançar um produto de um ETF novo, a gente vai dentro desse universo, dentro dessa classe de ativos, e tenta determinar a melhor forma de ficar exposto a ela. Então, a gente fala de Estados Unidos, por exemplo, a gente tem o ETF mais amplo, que é o SPXI, que vai pegar o S&P 500, a gente buscou também outros ETFs que pegam segmentos mais específicos do mercado, como o Tech 11, que pega as Big Techs, como o Short 11, que pega as empresas de inovação, que são já de menor capitalização. Então, a gente tem muito trabalho na delimitação do que a gente quer entregar com esse ETF. E daí, obviamente, a gente entra na discussão de como entregar. Poxa, eu quero estar exposto às empresas de Big Tech, existem diferentes formas de eu ter essa ponderação. Eu posso ter uma ponderação que seja o que a gente chama de equal weight, onde cada uma das empresas tem o mesmo peso no meu portfólio, ou outros tipos de ponderação como market cap, onde a empresa que é maior no mercado tem um peso maior proporcionalmente. Então, essa definição de como a gente quer representar o mercado é o primeiro passo para a gente escolher um ETF ou para a gente lançar um ETF. E daí o segundo passo é, dado o que a gente definiu que a gente quer, disposição, como selecionar entre ETFs que têm disposições semelhantes, qual que melhor se adapta para a minha carteira, qual que é melhor. E as pessoas geralmente olham para isso, olham para o custo. Então, elas vão olhar taxa de administração. É o primeiro caminho mais óbvio. É um caminho importante, mas não é o único caminho. Porque só a taxa de administração ela esconde outros custos que afetam a performance do ETF. Então, às vezes, 2 ETFs de taxa de administração iguais têm uma rentabilidade diferente, porque o gestor consegue agregar mais nesse ETF via aluguel das ações, com esse aluguel das ações voltando como rendimento para o próprio cotista do ETF. Ou até mesmo via aluguel da cota do ETF, quando esse ETF é mais líquido. Então, é muito importante olhar o todo do custo e não só a taxa de administração. Outra coisa muito interessante que pouca gente olha quando seleciona o ETF é a liquidez dele, é o como ele negocia. E daí não é olhar o quanto ele negociou de volume, mas olhar se ele tem market maker, qual é o spread, quer dizer, a diferença do preço de compra e venda. Muitas vezes as pessoas pensam, poxa, quanto mais barato o ETF é melhor para mim. Isso não é necessariamente verdade, porque um ETF que custa R$5, o spread de 1 centavo em cima de R$5 é muito mais relevante percentualmente do que o spread de 1 centavo em um ETF de R$100. Então, para o seu investimento, muitas vezes vale mais a pena você pegar um ETF que o preço unitário é maior, porque o spread é menor, você vai pagar menos para entrar e para sair nele. Então, a gente olha muito isso, o custo de negociação, o spread, a capacidade do gestor de te entregar rentabilidade nesse produto, então, tanto por taxa de administração quanto por aluguel, capacidade de alugar as ações dentro dele, e, obviamente, o histórico do gestor. Se ele tem uma aderência boa ao índice, se ele entrega de forma consistente aquilo que ele está se propondo. Legal, Léo. E agora, Milu, falando um pouco mais de alocação estrutural, né? Obviamente, você tem a visão da alocação estrutural, mas dentro da sua gestão você também consegue fazer ajustes táticos
via ETFs. Então, eu queria entender como é que funciona isso na prática, no seu dia a dia, se teve alguma mudança recente que vocês fizeram ali, percebendo a movimentação do mercado também. Então, como eu falei no início, né, o nosso fundo, ele tem esse viés de investimento de longo prazo mesmo, né? Então, quando a gente pensa nas principais decisões de investimento, a gente está pensando num horizonte bem longo, assim, de 2 anos para frente, né? Mas obviamente a gente precisa fazer os ajustes olhando mais para o curto prazo, né? Tanto do ponto de vista de incorporar as informações novas de cenário econômico, também principalmente de preços, né? Porque às vezes você pode ter algum ativo que tenha um fundamento muito favorável, mas que o preço está muito caro. E aí talvez não faça mais sentido carregar uma posição daquele tamanho que você tinha anteriormente, fazer um ajuste no tamanho da posição, né? Então, nesse sentido, os ETFs são muito úteis para a gente, porque, como eu falei, eles são veículos líquidos, baratos, né? E um ponto bem importante que o Léo falou que é super importante para a gente na hora de definir qual que é o veículo que a gente escolhe no mercado para replicar aquela exposição ao ativo inicial que a gente tinha decidido do ponto de vista de decisão de investimento, né? A gente preza muito por um veículo financeiro que ele replique mais fidedignamente aquele ativo, aquela classe de ativo que a gente pensou, né? Então, quando a gente faz as nossas análises, a gente olha bastante o histórico tanto dos fundos quanto, por exemplo, dos derivativos que a gente usa, quanto dos ETFs, o quanto que cada um replica o mais próximo àquele ativo financeiro que a gente quer investir. Então, por exemplo, o que a gente fez mais atualmente na carteira? A gente diminuiu a exposição ao S&P, né? Então, a gente vendeu uma parte do ETF que a gente tinha. Aqui tem o SPXI 11, né? Então, a gente usa o SPXI 11, mas a gente também usa o ETF lá fora através do nosso veículo offshore, né? Aí depende ganho de eficiência de margem, de caixa, né? Mas a gente tem essas duas possibilidades. Porque a gente entende que a economia americana está num momento de incerteza em relação ao crescimento. E o que está embutido nos preços atualmente do S&P tem uma perspectiva muito otimista em relação ao crescimento de lucros das empresas e em relação ao crescimento da economia americana. Então, a gente entendeu que seria, nesse nível de preço de S&P por volta de 4.000 pontos, diminuir a exposição ao S&P. E o que a gente fez também recentemente, na parte de juros curto, exposição a juros curto no Brasil, a gente trocou uma exposição que a gente tinha em títulos indexados à inflação para juros nominais, né? Então, o prêmio de inflação embutido nas NTNBs ficou muito alto e já não compensava tanto carregar, na nossa opinião, esses ativos, e a gente trocou pelos títulos nominais. E aqui daria para fazer também essa exposição via ETF, né? Porque tem o ETF que replica o índice IMAB5, né? Que são as NTNBs com vencimento até 5 anos, e dá para trocar pelo ETF que replica o IRFM, que tem uma duration ali equivalente, né? A duration é o prazo médio dos títulos que compõem aquele índice. Certo. E pegando até esse gancho, né, dos ajustes táticos, Léo, a velocidade de implementação dessas estratégias, ela, nesse contexto, né, ela é muito importante. Então, queria que você explorasse mais sobre a questão da liquidez dos ETFs e como os investidores, né, têm recursos ali, ferramentas para entrar e sair de posições de uma maneira mais fluida. Então, eu acho sempre importante, quando a gente fala de liquidez do ETF, explicar o que diferencia ele de outros ativos que negociam em bolsa. Então, quando a gente olha a liquidez de uma ação, a gente geralmente olha o volume negociado dela.
No ETF, ele é só volume negociado, você está desprezando muito da liquidez potencial que ele tem e que um investidor grande, como carteira ou outros investidores, conseguem acessar. Porque, além de você ver a negociação em tela, você tem um market maker, que é alguém que sempre abre preço por contrato de compra e venda para você, com um spread delimitado. E você tem uma terceira camada, que é o que a gente chama de ativo subjacente, que são os ativos que compõem a carteira do ETF. Porque o ETF ele tem um mercado secundário, que é o que negocia em bolsa, e a gente tem algo que a gente chama de mercado primário, que é a possibilidade de criar e destruir cota. Então, por mais que o market maker esteja aparecendo, às vezes, com uma oferta de 1.000, 2.000 cotas, ele consegue oferecer uma quantidade muito maior de cotas naquele mesmo preço, acessando o primário, que é entregando os ativos para o ETF e recebendo cotas para poder entregar para o investidor. Então, o investidor institucional que quer fazer um movimento rápido e grande consegue fazer isso no ETF, seja agredindo as ofertas que já estão lá dentro do livro de ofertas na bolsa, seja acessando o market maker que vai prover essa liquidez com base no mercado primário. Então, é uma liquidez muito grande, tá? A gente olha para os ETFs que a gente tem listados aqui no Brasil, a grande maioria deles tem ativos subjacentes compondo a carteira que são muito líquidos. É muito comum você ver, às vezes, negociações de um ETF que costuma negociar 200, 300 milhões no dia, de repente tem um dia que ele negocia 2 bilhões. Porque você consegue fazer esse acesso de forma rápida e sem uma distorção de preço significativa, de uma forma que o investidor consegue se expor rapidamente mesmo. Certo, e puxando até a nossa conversa agora mais para o investidor pessoa física, né, que investe via ETFs, Martim, quais são os pontos de atenção que esse investidor deve ter ao investir? É complicado, não é? É caro, não é? Assim como a gente tem falado aqui para os investidores profissionais. Qual que é a sua visão? Acho que não é caro. Acho que é um dos... em termos de custo, certamente uma das estratégias mais eficientes. Tem uma outra coisa que eu gosto bastante, que às vezes se você entra em um outro tipo de fundo de investimento, você não consegue saber o preço de entrada, né? No ETF, por ser um ativo semelhante à compra de uma ação, em termos digamos assim, em termos de dinâmica de entrada, você sabe o preço no qual você entra já imediatamente, não precisa ficar esperando eventualmente um dia para cotizar, e pior ainda na saída, né? Você tem muitos fundos de investimento que tem um horizonte que você não sabe exatamente a que preço você vai sair. No meu entender, isso é uma grande vantagem, né? Quer dizer, o ETF você negocia, né? Na hora em que você vende, tem uns dias aí até receber o dinheiro na sua conta, mas o valor que você vai receber já está definido, tá? Então, tanto o ponto de entrada como o ponto de saída são definidos. A questão do custo, de fato, é um grande diferencial. E eu acho que a quantidade de estratégias é muito grande hoje que estão à disposição, né? Então a gente sabe que tem muitos investidores que têm uma visão um pouco mais autodirecionada de que mercado acessar e que mercado não acessar, e você não tem a facilidade de escolha de fundos de investimento em relação a isso. E ainda mais, quando você tem algum multimercado, você não sabe exatamente que tipo de exposição o gestor vai ter, né? Então, investidores que têm uma cabeça um pouco mais autodirecionada, né, que gostam de tomar as decisões, encontram nos ETFs, né, estratégias muito interessantes, né, e com uma amplitude muito grande. Tá? Agora, e por último, acho que as possibilidades de diversificação que aparecem hoje via ETF são muito amplas, né? Se quiser, depois a gente fala mais sobre diversificação. A gente fala muito de diversificação, eu falo muito sobre isso. Mas, de fato, hoje você tem acesso a mercados que simplesmente há pouco tempo atrás você não tinha, né? Hoje você tem acesso a carteiras diversificadas de renda variável internacional, diversos setores, coisas que se assemelham a investimentos alternativos, tudo isso através de ETFs. Vários deles estão aí nas nossas recomendações, né? Então, os ETFs permitem, de fato, um investidor, pessoa física, agir de uma forma muito parecida a coisas que antigamente eram disponíveis só para investidores institucionais ou investidores de grande porte. Um investidor, pessoa física hoje, né, sem grandes volumes, consegue ter uma carteira com um nível de diversificação que não era possível, né, há pouco tempo atrás. Não estou nem falando de décadas, estou falando de 2, 3 anos. Aqui eles sabem melhor. Então, acho que os ETFs abriram um campo,
né, umas possibilidades para os investidores enormes, né? Então, acho que, de fato, o crescimento desse mercado traz muitos benefícios para o investidor pessoa física. Legal, acho que a mensagem que fica aqui é que ETF é para todo mundo mesmo, né? Não tem restrição aqui. E agora eu queria entrar na temática dos ETFs de renda fixa, como a gente vem falando aqui desde o começo da nossa conversa. Então, Milu, nesse cenário, né, de taxa de juros alta e os desatrativos na renda fixa, como é que você enxerga o papel dos ETFs de renda fixa na carteira dos investidores? Bom, a gente está num momento de grande incerteza em relação ao cenário econômico, acho que tanto lá fora quanto aqui, né? Então, a gente tem grandes indefinições em relação ao que vai ser o próximo governo, né? A gente não tem ainda equipe econômica, não tem as diretrizes, então, realmente, acho que a palavra é indefinição, né? Então, voltando para o ponto de investimento com horizonte de longo prazo, né? Eu acredito que os ETFs de renda fixa estão bem atrativos no momento, né? Na nossa carteira, quando a gente olha a renda fixa também, hoje a gente tem o peso maior, acho que é o peso mais elevado que a gente teve desde o início do fundo, que foi ali na virada de 19 para 2020, né? Por que isso? Porque existe um desafio hoje global do ponto de vista de controle de inflação, né? Os bancos centrais estão subindo juros. No Brasil, o Banco Central brasileiro já interrompeu o ciclo de alta de juros. A Selic está estável no patamar de 13,75. Lá fora, quando a gente olha, por exemplo, os principais bancos centrais, vou citar aqui o americano e o europeu, estão num ciclo de alta de juros, né? E a gente deve permanecer com esse cenário de taxa de juros acima da média histórica, pelo menos pelos próximos 12 meses, né? E então é um cenário que é atrativo para renda fixa. Às vezes o investidor quer só investir na renda fixa quando a gente está no ciclo de corte de juros, mas às vezes nesse momento o prêmio já se foi, né? O preço não está tão atrativo. E então os ETFs de renda fixa, quando a gente pensa, por exemplo, em todos os que tem disponível indexados à inflação ou pré-fixados, se você entra agora nesse nível de taxa de juros alto, é como se você tivesse travando o ganho numa taxa mais alta, né? Por terem esse componente pré-fixado, né? Ele tem uma oscilação ao longo do tempo, em função da marcação a mercado, né? Mas para o investidor que tem esse horizonte de longo prazo, de carregar por um período mais longo, as taxas estão bem atrativas nesse momento. Então, a gente está falando, por exemplo, de taxas acima de 13% na curva de pré-fixado. A curva curta está até precificando alta até os primeiros 6 meses do ano de 2023, nesse momento, né? Então, tem bastante prêmio. Obviamente incerteza, né? Mas a gente só vai ter prêmio quando a incerteza é alta. Quando a incerteza é baixa, não tem prêmio, né? E as NTNBs, dependendo do prazo, a gente tem NTNB sendo negociada num juro real acima de 6%, que é super atrativo também. Então, a gente entende que é um momento interessante para aplicar em ETFs de renda fixa. Certo. Então, Léo, puxando aqui você para a conversa também, aproveitando esse gancho. Quais são as diferentes estratégias, assim como a Milu mencionou aqui, que o investidor pode acessar com os ETFs de renda fixa? E eu queria que você trouxesse também um pouco mais das vantagens e desvantagens para os nossos ouvintes aqui. Bom, eu sou suspeito para trazer sua vantagem, praticamente, porque eu acho que o ETF de renda fixa é um instrumento muito bom aqui no mercado brasileiro. Então, quando a gente olha para o que a gente tem disponível hoje no mercado, a gente tem principalmente ETF pré-fixado, que daí é o IRFM, e os de juros reais, que são os ligados aos títulos IPCA+, que são as NTNBs. Dentro dessa família de IPCA+, a gente vai ter os vencimentos mais curtos, que é o B5P2, a gente tem os mais longos, que é o IB5M, que na verdade é o B5+, e os dois juntos, quando você compõe os dois, você tem o IMAB,
que é justamente a família completa de NTN-Bs, que pega desde o vencimento mais curto até a mais longa, que hoje é a B60. Cada um deles, obviamente, reage de uma forma diferente nas situações econômicas, né? Quando você tem essa discussão sobre inflação de curto prazo, o B5 e P2 acaba sendo muito mais sensível, porque é algo mais curto. Quando você tem discussões maiores de incerteza de longo prazo, de risco país, o P5+, que é o mais longo, acaba reagindo de forma mais intensa, tem uma duration maior. As vantagens que a gente vê para usar esse tipo de instrumento, principalmente para a pessoa física, tem muito a ver com, como o próprio Martin já colocou, a possibilidade de você ver o preço que você está entrando e ver o preço que você está saindo, essa facilidade na negociação, de você ir em bolsa, marcar o seu preço de entrada, estar exposto no dia e no momento que você escolheu, sair no dia e no momento que você escolheu, e não numa cota que vai ser fechada daqui a um dia, daqui a 2 dias, às vezes daqui a uma semana. Então essa é uma facilidade muito boa, uma vantagem muito grande para quem quer fazer movimentos principalmente táticos de curto prazo. E você pode até definir preço-alvo de entrada e de saída, né? Sim. Você não precisa executar naquele preço que está no mercado na hora. Exatamente. Você pode deixar uma ordem programada, se atingir determinado preço, executar, né? O que é uma vantagem muito boa para quem acompanha de perto o mercado e para quem realmente quer montar uma carteira de longo prazo. E até para quem não tem a capacidade de acompanhar tão de perto o mercado, porque já deixa as ordens, né? Sim, pode colocar no começo do dia e ver depois. E é muito bom também o lado tributário, tá? Porque o ETF ele tem um benefício tributário em relação a um fundo, que é o quê? Diferentemente do fundo cuja tributação depende do tempo que você fica dentro do investimento, o ETF, a tributação é dada pela carteira do ETF. Então, a carteira desses ETFs que a gente está falando são todas carteiras que te dão uma alíquota de 15% de imposto, independente se você ficou 1 dia ou 10 anos dentro do ETF. Então, você vai fazer um movimento tático, ficar uma semana, 1 mês, você vai ter uma tributação de 15% e não tem IOF. Coisa que, no fundo, você teria IOF dentro desse 1 mês e teria uma tributação mais alta, independente do prazo da carteira do fundo. Mas, poxa, eu quero fazer uma alocação de longo prazo, eu quero ficar 5 anos, 10 anos com esse ETF, eu não quero... Isso não vai fazer diferença para mim? É verdade, mas isso tem também o benefício do Come Cotas. Muita gente, às vezes, não sabe, mas quando você aplica num fundo de investimento, você tem uma coisa chamada Come Cotas, que a cada 6 meses reduz a quantidade que você tem daquele fundo, que é uma antecipação do seu imposto. Então, eu sou cobrado essa antecipação do imposto, eu pago ela a cada 6 meses, reduzindo a minha quantidade de cotas do fundo, que é o Come Cotas. No ETF, você não tem isso. O efeito prático é que, numa taxa de juros de 2 dígitos, como a gente está vendo hoje, num ano que você vai ter uma rentabilidade, pode ser de 12%, 15%, você tem pelo menos 2% a mais investido do que se você está no fundo. Você vai ganhar a rentabilidade sobre esses 2% e vai pagar só na saída a alíquota de 15%. Então, no longo prazo, isso faz muita diferença na rentabilidade do investidor. Certo, com certeza, Léo. E a gente já, né, caminhando aqui pro final, acho que o tema que o Martin trouxe aqui pra gente conversar também, que é o tema da diversificação, é super importante, então não dá pra gente não falar sobre isso nessa conversa de ETFs. E eu queria entender, Martin, como que você enxerga, né, como que os ETFs ajudam os investidores a diversificarem. A gente falou de ajustes táticos, de alocação estrutural, de acesso a diferentes mercados. Então, como é que você vê, na prática, esse instrumento como alternativa para os investidores em geral? Tá. Eu vou começar falando da importância da diversificação, depois eu entro ali, tá? Uhum. A diversificação, muita gente define ela como o único almoço grátis, né? Tipo, porque você tem o benefício sem ter necessariamente o custo, né? E o custo aqui seria assumir não necessariamente mais riscos para ter um retorno melhor, né? Então, acho que é isso, né? A gente define aqui no banco também como o jeito mais inteligente de assumir riscos, né? Agora, obviamente, a diversificação depende de algumas coisas, né? Depende, obviamente, de escolher bem os percentuais de cada ativo que você coloca. Tipo, não é qualquer percentual, ou não é dividir a pizza de alocação, digamos assim, né? De qualquer forma, né? Tem toda uma técnica, né? A Milu domina isso perfeitamente, né? Mas, tipo, a gente sabe que tem os percentuais que são definidos em função dos comportamentos dos ativos, de retorno, de risco, de forma como eles reagem, né? Aos acontecimentos de mercado e como cada um reage de uma forma diferente. Tudo isso é levado em consideração para definir os percentuais, né? E de alguma forma, a diversificação é tanto mais eficiente quanto maior a quantidade de ativos que
que têm prêmios de risco positivos, mas que reagem de formas diferentes aos acontecimentos do mercado, né? Então, uma boa quantidade de ativos que reagem de forma diferente aos acontecimentos do mercado geram essa eficiência de risco-retorno, né? Então, diversificação, para mim, é uma questão de eficiência de risco-retorno, né? E obviamente, quanto mais possibilidades você tem de acessar diversos mercados, né? E de uma forma um tanto mais previsível, né? Se acompanhar como se comportam os diversos benchmarks, né? Então, a diversificação se torna mais potente. Então, hoje, como existem muitos ETFs a custo baixo, né? E que acessam diversos mercados, é possível fazer uma diversificação muito mais robusta, né, do que era até há pouco tempo atrás. Então, os ETFs são, de fato, um mecanismo de diversificar de uma forma muito eficiente e, novamente, e acessível para todos, né? Qualquer um consegue, né? São os volumes necessários para ter uma carteira diversificada com exposição, puxa vida, ativos nacionais, internacionais, né? E mesmo internacionais, de diversos mercados, né? Estados Unidos, Europa, emergentes, né? Coisas alternativas, né, de proteção, se quiser ter ouro, sabe? Tem tantas ferramentas que te ajudam a gerar uma diversificação eficiente. Então, os ETFs, de fato, são fantásticas ferramentas. E aí, como você sabe, né, meu mundo é muito mais de pessoa física, né? Porque, de alguma forma, eu acho que os investidores, os grandes investidores, antigamente eles tinham algum tipo de mecanismo para acessar esse mercado, há pouco tempo atrás, né? E os investidores, pessoas físicas, não tinham toda essa riqueza, essa possibilidade de acesso, né? Então, eu diria que os ETFs vieram também numa lógica de democratização dos investimentos, para os investidores, né? Então, democratização dos investimentos para todos os investidores, né? Então, eu acho que, de fato, é uma ferramenta importantíssima, um mecanismo que permite grandes ganhos para todos os investidores. Certo, então acho que com essa mensagem a gente encerra a edição de hoje. Eu quero agradecer a cada um de vocês, Milu, Martim, Léo, por participarem dessa edição aqui com a gente e por dividirem, né, tanto conhecimento e a experiência de vocês com os nossos ouvintes e telespectadores também. Então, muito obrigada e até mais. Eu que agradeço aqui a possibilidade de tocar nesse assunto tão importante. Obrigada. Muito obrigado. Maravilha. Bom, então eu acho que a gente encerra o Mind Asset com essa mensagem final. Se vocês quiserem entender mais sobre a nossa prateleira de ETFs, basta acessar itinal.com.br e a gente também vai deixar no link da descrição um link direcionado para a carteira recomendada de ETFs e fundos indexados. Então, vocês podem entender mais aqui e abordar, né, tudo que o Martim trouxe também nesse trabalho que eles vêm desenvolvendo. E é isso, a gente se vê em breve numa próxima.